E aí, tudo bem? Valdir aqui. Sabe aquele friozinho que a gente sente quando a gente pega um desenho e percebe que tem algum ângulo que está faltando ou que tem que precisamos calcular alguma coordenada usando trigonometria? Pois é, esse medinho aí é comum para muita gente, né? Então, hoje o objetivo dessa aula vai ser te ensinar trigonometria definitivamente, envolvendo seno, cosseno e tangente, e ensinar também cálculos utilizando Pitágoras. Então, essa aqui vai ser uma aula, vamos dizer assim, light, mas não tão light. Então, o que eu preciso que você faça? Preciso que você se acomode, pegue uma caneta, pegue um caderno, gaste um tempo, separe o tempo necessário para assistir essa aula. Se for o caso, assista em dois tempos, não sei, tá? Mas se concentra. Essa é uma aula que tem muitos detalhes e eu não posso deixar nada passar. Na verdade é fácil, tá? Não fique preocupado, ela é fácil. Mas eu não posso deixar nada passar, por isso eu escrevi aqui quase tudo que eu vou ter que falar para não deixar nada passar, porque cada detalhe faz a diferença. Então tá aqui, ó, em amarelo, vamos começar com Pitágoras. E para isso, vamos relembrar o triângulo retângulo, que é todo triângulo que tem um ângulo reto. Ângulo reto é 90 graus, tá? E que a soma dos catetos internos é sempre 180 graus. E vamos aproveitar e conhecer o nome dos lados desse triângulo. Então assim, ó, detalhe aqui, ó. Vamos relembrar o triângulo. Triângulo é três ângulos. Então é um ângulo aqui, um ângulo aqui, um ângulo aqui. Triângulo retângulo. Retângulo quer dizer que tem um ângulo reto. Esse ângulo é 90 graus. E lembrando que a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Então, se é sempre 180, a soma desse mais desse vai ser 180. Se eu tenho 90 aqui, então a soma desses outros dois deve ser 90. Esse mais esse 90, mais 90, 180. Então é isso. Triângulo retângulo é isso. Vamos ver os nomes. Na linha vermelha aqui, o nome vai ser sempre hipotenusa. Fica fácil de lembrar porque é o lado maior do triângulo. Hipotenusa. O outro lado em amarelo é o cateto. E o outro lado em azul é também o cateto. Se atente que eu não estou falando em cateto oposto nem em cateto adjacente nesse momento. Então agora é só cateto, beleza? Então cateto e cateto. Duas hipotenusas e dois catetos. Vamos lá? Continuando a aula aqui. Agora vamos ver o famoso triângulo pitagórico, que é o 3, 4, 5, né? 3, 4, 5 por quê? Se você olhar o triângulo aqui, ó, pequenininho, ó, 3, 4, 5. Quer dizer que essa dimensão do lado amarelo tem 3, não importa a unidade, pode ser 3 metros, 3 quilômetros, não importa. A unidade 3, tá? Então 3, aqui tem 4 e aqui tem 5. Então é assim. E pitagórico por quê? Porque se você pegar esse triângulo aqui e colocar no AutoCAD, por exemplo, as medidas vão dar exatas, 3, 4, 5. Então tá, o A é aqui a hipotenusa, o B é o cateto, o C é outro cateto. A fórmula do Pitágoras. Pitágoras é um cara que descobriu essa fórmula. Portanto, ele descobriu que A ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Por enquanto, vamos só digerindo essa informação e daqui a pouco a gente vai fazer alguns cálculos e veremos na prática. Consequentemente dessa fórmula principal aqui, eu posso tirar outras duas fórmulas. Se eu quisesse calcular, por exemplo, B, então se é B ao quadrado igual A ao quadrado menos C ao quadrado. E consequentemente, se eu quisesse calcular o C, seria C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Continuando, vamos imaginar que precisamos descobrir o valor do comprimento da hipotenusa A. Aqui, ó. Então, esse é o triângulo pitagórico 3, 4, 5. Nós sabemos que o A é 5, tá?
Então vamos calcular aqui. A fórmula seria A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Então eu sempre sugiro que você escreva a fórmula e aí você troca os números depois que a fórmula estiver pronta. Então tá aqui, A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado igual B, você põe o 3 no lugar, 3 ao quadrado mais C, você põe o 4 no lugar. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9, porque 3 vezes 3 é 9. E 4 ao quadrado é igual a 16, porque 4 vezes 4 é igual a 16. 9 mais 16 vai dar 25. A ao quadrado é igual a 25. Esse quadrado aqui, no próximo passo, ele vai passar para o outro lado como raiz. Então, A é igual a raiz de 25. Raiz de 25, todo mundo sabe que é 5, né? Porque 5 vezes 5 é 25. Então, a raiz de 25 é 5. Então, acabamos de descobrir o A. Fácil, né? Daqui a pouco nós vamos entrar em trigonometria. Por enquanto, vamos só entender o triângulo pitagórico. Vamos imaginar que precisamos descobrir o valor do comprimento do cateto B, que é esse cara aqui, ó. Façamos de conta que a gente não sabe o valor, mas nós sabemos que é 3, né? Então é só você jogar a fórmula B ao quadrado igual A ao quadrado menos C ao quadrado. No A você coloca o 5 e no C você coloca o 4. Portanto, 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado. 5 vezes 5 é 25, 4 vezes 4 é 16. 25 menos 16 é igual a 9. O quadradinho aqui passa como raiz, portanto, B, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Portanto, B vale 3. Isso quer dizer que o triângulo pitagórico funcionou. Vamos agora para o próximo. Vamos imaginar que precisamos descobrir o valor do comprimento do cateto C. Está aqui, ó. Sabemos que é 4, né? Mas vamos imaginar que não sabemos. Então, C ao quadrado é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. C ao quadrado é igual 5 ao quadrado, que é o A, menos 3 ao quadrado, que é o B. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 25 menos 9 é 16. Raiz de 16 é igual a 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. 16 raiz, 4. Portanto, o C deu 4. Então, provei para você que o triângulo pitagórico funciona. Então, veja interessante. Então, perceba que no triângulo pitagórico é possível montar vários triângulos usando o múltiplo de 3, 4, 5, onde o resultado sempre serão números inteiros. Então, é assim, ó. Se eu for pegar o múltiplo de 1, vale para o triângulo 3, 4, 5, que está em preto aqui, ó. 3, 4, 5, o número está em branco, aliás, o número está em branco, né? Então, se você olhar aqui, ó, o A é 5, o B é 3 e o C é o 4. Então, 3, 4, 5. Se você olhar no triângulo aqui embaixo, ó, 3, 4, 5, triângulo branco, que é o pitagórico. Se eu dobrar esse cara aqui, ó, o 3 passa a ser 6, essa lateral aqui, ó, esse comprimento. E se eu dobrar esse comprimento aqui, o 4 passa a ser 8, ou seja, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8. Está aqui 2, ó. 2. 2 vezes 3 é igual a 6. 2 vezes 4 é igual a 8. Consequentemente, 2 vezes 5 é igual a 10. Portanto, o triângulo pitagórico passaria a ser o 6, o 8 e o 10. Então, está aqui, simbolizado em vermelho, ó. 6 é essa dimensão, 8 é essa dimensão e 10 é essa dimensão. Vamos para o próximo aqui, 3. Se eu pegar o múltiplo 3, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Então, aqui, ó, está simbolizado em amarelo. 9, 12, 15. E assim consecutivamente, ó. 12, 16, 20. 15, em azulzinho aqui. 15, 20, 25. Em roxo. 18, 24, 30. Em cinza, 21, 28, 35. E assim, infinitamente. Então, eu posso afirmar para você que, na verdade, se você olhar aqui, ó,
Vou imaginar esse ângulozinho. Não tô falando, em Pitágoras não se fala em ângulo, tá? Mas eu vou adiantar só agora. Se você fosse ver esse ângulozinho aqui, ó, você concorda que seria igual para todos? Mesmo ângulo, mesmo ângulo, mesmo ângulo, mesmo ângulo, mesmo ângulo, tá? Então é isso. No triângulo pitagórico, que é o 3, 4, 5, o ângulo vai ser sempre igual para todos, tá? Mas eu não estava falando em ângulo, vamos continuar com dimensões aqui. Então aqui, ó, o que é esse aqui? Ah, eu peguei um exemplo aqui, ó, 28 aqui, ó, 21 e 28, deixa eu ver aqui, é o cinza aqui, ó. O cinza aqui, 21, 28 e 35. Então vamos imaginar que tivesse o lado B 21, 28, e quanto que é o A? Não sei, então você joga na fórmula. A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. B é o amarelinho, 21. 21 ao quadrado, tem que pôr na calculadora. Mais C ao quadrado, 28 ao quadrado. Vai dar esses dois valores aqui. Somando os dois, vai dar 1.225, tira a raiz, 35. Vamos fazer essa conta bem rapidinho aqui, ó. Então lá, 21 elevado ao quadrado mais 28 elevado ao quadrado. Vai dar igual isso, tira a raiz, 35. Então, o triângulo pitagórico novamente funcionou. Beleza? Continuando. Mas perceba também que vale para qualquer triângulo. Qualquer triângulo retângulo. Ou seja, tem que ter um ângulo de 90 graus. Onde os resultados serão números com casas decimais. Qualquer triângulo, tá? Eu mostrei para vocês os pitagóricos que os valores do número são inteiros, né? Vou ler de novo aqui. Mas perceba também que vale para qualquer triângulo retângulo onde os resultados serão números com casas decimais. Então, obrigatoriamente, devemos usar uma calculadora. Vou pegar um triângulo qualquer aqui, tá? Na verdade, eu vou pegar as dimensões do meu celular, que são 70 por 121. Eu peguei uma trena e medi aqui, 70 por 121. Mas eu vou quebrar esses números aqui, tá? Então, esses números eu joguei para 69,85, que é próximo de 70, por 120,98375. E vou desenhar no AutoCAD. Veja o que acontece aí, ó. Então, tá aqui no AutoCAD. Eu desenhei essa lateral com 6985. Desenhei essa lateral com 120,984, arredondado aqui, né? E aí, joguei no triângulo... e joguei na fórmula de Pitágoras. A fórmula de Pitágoras para calcular a hipotenusa é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, escrevo a fórmula sempre e repito, A ao quadrado igual o B, é esse aqui, 6985 ao quadrado mais C ao quadrado, mais esse ao quadrado. Esse ao quadrado vai dar esse ao quadrado vai dar esse. Somando os dois vai dar esse valor, tirando a raiz deu 139,7. Então essa diagonal do meu celular tem 139,7 milímetros, tá? Então aqui eu posso dizer a unidade porque eu estou com o celular na mão, 139,7 milímetros, que é exatamente 5 polegadas e meia. Entenderam? Então isso quer dizer que o triângulo pitagórico você pode usar para medidas com valores cheios, número inteiro, né, no caso, ou número com casas decimais, que é esse caso aqui, entendeu? Então, se eu pegasse um número, bem aqui, ó, vamos pegar entre o 20 e o 24 aqui, ó. Se eu pegasse aqui 22, por exemplo, e pegasse aqui entre o, sei lá, vou pegar entre o 6 e o 9 aqui, ó. Vou pegar 8 e 22. Com certeza não seria o resultado de um número cheio, entendeu? Seria um resultado de número com casas decimais. Entenderam? Como é esse caso aqui, né? Vamos lá, pessoal. Em amarelo aqui, ó. Então, eu quero que você saiba que utilizando a fórmula de Pitágoras, podemos descobrir qualquer dimensão dos lados de um triângulo retângulo. Desde que tenhamos dois valores, o terceiro fica fácil de descobrir. Concordam? Como eu já mostrei para vocês. Atenção, hein? Eu vou repetir. Em cinza aqui, ó. Para fixar em sua memória, podemos descobrir qualquer dimensão dos lados de um triângulo. Você percebeu que, em amarelo aqui, ó. Você percebeu que até agora eu não falei em ângulo, não falei em cateto oposto, nem cateto adjacente, não falei em seno, nem cosseno, nem tangente?
Pois é. Com Pitágoras nós podemos descobrir qualquer dimensão dos lados. Você pega um triângulo e você vai saber quanto que é esse comprimento, ou esse comprimento, ou esse comprimento. É isso, é a dimensão dos lados. Cinza aqui, ó. Então, a partir de agora, vamos entrar em trigonometria. No que se refere a seno, cosseno, tangente, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, ângulo alfa e ângulo beta. Então, saiba que com trigonometria é possível calcular tanto as dimensões dos lados, quanto os ângulos do triângulo retângulo. Basta ter duas incógnitas, que a terceira é só jogar na fórmula e aplicar a matemática básica. Que quebra muita gente, mas eu vou ensinar aqui, pode ficar tranquilo. Continuando aqui, mas não se assuste, vou ensinar passo a passo e no final você dirá, nossa, como é fácil. Vou repetir, nossa, como é fácil. Então vamos lá, pessoal, acredite em mim, é muito fácil. Basta se concentrar nas explicações que darei a seguir e se tiver qualquer dúvida, volte o vídeo e só siga em frente após tirar a dúvida e realmente entender, beleza? Continuando. Primeiro passo. Precisamos memorizar 3 fórmulas. Seno é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno é igual cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tangente é igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É aqui que as pessoas se assustam. Vamos esquecer todos esses nomes, todos aqueles nomes acima, e vamos memorizar uma palavra que lembra sucata. A palavra é SOHCAHTOA. Essa aqui, ó. SOHCAHTOH. SOHCAHTOA. Ou seja, aqui, ó, separado. SOHCAHTOA. É isso aí. Em todos os cálculos, nós vamos colocar essas 3 fórmulas ao lado e vamos escolher qual devemos usar, baseado nas 2 incógnitas que teremos. Baseado nas 2 incógnitas que teremos e qual nós queremos. É isso aí. Então isso nos leva a 2 perguntas. O que eu tenho, o que eu quero. Então é só isso, pessoal. A gente vai desenhar um triângulo qualquer. Vamos colocar essas 3 fórmulas aqui, ó. SOHCAHTOA. Ó, seno é igual o oposto pela hipotenusa. Cosseno é igual adjacente pela hipotenusa. Tangente é igual o oposto pelo adjacente, tá? Então o oposto aqui é o cateto oposto. O A é o cateto adjacente. Então o cateto oposto a cateto adjacente. Nós não vamos usar a palavra cateto, só o oposto e adjacente. Então é isso. Segundo passo. Então o primeiro passo é memorizar as 3 fórmulas, que é o SOHCAHTOA. Segundo passo. Vamos olhar para esse triângulo aqui embaixo, ó. Então vamos olhar para um triângulo retângulo e vamos reconhecer e vamos aprender os nomes que compõem o triângulo para os cálculos usando trigonometria. Então, pessoal, esse é o momento, eu diria, mais importante da aula. Por quê? Porque você vai olhar para o triângulo e você precisa reconhecer os nomes. Se você olha para o negócio e não sabe o que significa, você não sabe nem o que vai fazer. Então é assim, ó. Aqui tem um triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Nós temos a hipotenusa, que nós já aprendemos há pouco. Aqui nós temos um cateto em amarelo, e aqui nós temos outro cateto. Agora, lembrando que a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus, tá? Se aqui é 90, aqui vale alguma coisa e aqui vale alguma coisa. Vamos imaginar que fosse 30 aqui, consequentemente aqui seria 60, porque 60 mais 30 é 90, e a soma desses dois que dá 90, mais 90, 180. Então é assim, só um minutinho. Então é assim, ó, quando eu estiver falando desse ângulo aqui, na verdade a gente pode dar o nome que a gente quiser, tá?
Eu vou chamar de ângulo alfa. Esse ângulo aqui da direita, aqui embaixo, eu vou chamar de alfa. E o de cima eu vou chamar de beta. Não importa, aqui não tem norma no mundo, todo mundo dá o nome que quiser. Mas vamos dar o nome de alfa e beta, tá? Então é assim, ó, se eu falar para você, aqui não está escrito porque eu tenho que explicar, tá? Então atenção que é essa parte muito importantíssima da aula. Você tem que reconhecer os nomes e entender. Então eu vou afirmar para você. Se eu estiver falando do ângulo alfa, nesse momento, para o ângulo alfa, esse amarelo é o cateto que está do outro lado dele. Portanto, é o cateto oposto a ele. Se eu estiver falando do ângulo alfa, esse cateto azul que está colado, é o cateto adjacente. Beleza? Agora vamos imaginar que eu estivesse falando desse cateto aqui, ó. Desculpe. Vou imaginar que eu estivesse falando desse ângulo aqui, tá? Que eu vou chamar de beta, ângulo beta. Se eu estivesse falando do ângulo beta, o ângulo que está do outro lado dele, que está oposto a ele, é o azul. Portanto, esse azul seria o cateto oposto ao ângulo beta. Se eu estiver falando do ângulo beta, o ângulo que está colado a ele é o amarelo. Portanto, nesse momento, o amarelo seria o cateto adjacente, tá? Então, essa linha toda aqui, essa lateral toda, essa dimensão toda, é o cateto adjacente ao ângulo beta, tá? Falando do ângulo beta, então, o cateto oposto é o cateto azul aqui, ó. Entenderam? Espero que sim. Então, vamos continuar baseado nessas informações. Primeiro cálculo. Agora que conhecemos as três fórmulas e os nomes no triângulo, é só partir para os cálculos. Então vamos lá. Muita calma nessa hora, mas é muito simples. Veja como é fácil, pessoal. Observação. O que queremos calcular será representado na cor verde, tá? Então eu fiz assim para facilitar a sua vida, o seu entendimento aqui, e você olhar para o desenho e saber o que nós estamos calculando, tá? Então, para todos os cálculos daqui para baixo, vai ser assim, ó. O que queremos calcular será representado na cor verde, mas vou deixar o valor amostra só para confirmar se os nossos cálculos estarão corretos, né? Ó, embaixo aqui, observe que eu usei o triângulo pitagórico aumentado em 10 vezes. E vamos calcular o ângulo alfa, que na verdade é o mesmo ângulo em todos os triângulos pitagóricos. Eu falei isso lá atrás, né? Então é assim, ó. O triângulo pitagórico, lembra que era o 3, 4, 5? Então tá. Só que eu deixei aqui com 30, 40, 50. Aumentei em 10 vezes, tá? Por que eu fiz isso? Porque lá no AutoCAD, se eu desenhar o 3, 4, 5, ele fica muito... na verdade, as cotas aqui, elas ficam pequenas. E como eu tenho outros desenhos no mesmo desenho, aqui, ó. Eu tenho vários desenhos aqui. Então, se eu pegar o pequeno aqui, ó, é o primeiro lá. Opa, desculpe. Esse aqui, ó. Então, se eu pegar o primeiro que eu fiz, mostrar para você aqui. Ó. Então, tá aqui. Opa, não, esse não foi o primeiro. Esse aqui, né? O primeiro é esse aqui, ó. Ó, 30, 40, 50. Então, como eu tive que fazer muitos desenhos para poder dar essa aula, para mim não ter que ficar alterando configurações, para mim não ter que ficar alterando configurações do AutoCAD, eu aumentei em 10 vezes aqui, entendeu? Só por isso. Mas é a mesma coisa. Então, o triângulo pitagórico 3, 4, 5, aumentei em 10 vezes, portanto, ficou 30, 40, 50. Então, nós sabemos que esse lado branco tem 50, tá? Mas aqui não importa. O que importa é que, como eu falei aqui, ó, o que queremos calcular será representado na cor verde. Então tá aqui, ó, eu quero calcular o ângulo alfa. Só que eu falei aqui, ó, mas vou deixar o valor amostra só para confirmar se os nossos cálculos estarão corretos. Então, beleza. Então, assim, vamos imaginar que nós temos um triângulo que tem aqui 30 milímetros nesse cateto aqui, tem 40 milímetros nesse cateto, e eu quero saber qual é o ângulo alfa. Então a pergunta é sempre assim, ó, o que eu tenho?
o que eu tenho? Então eu escrevi aqui em amarelo, ó, O e A. Então eu escrevi aqui, ó. Ó, se eu estou falando do ângulo alfa, o ângulo que está oposto a ele é aquele cara lá. Portanto, esse é o O. O de cateto oposto, né? O de oposto ou cateto oposto. E se eu estou falando do ângulo alfa, o cateto que está adjacente, que está colado a ele, é esse cateto aqui, ó. Portanto, esse é o A. O A de adjacente ou de cateto adjacente. Então, a minha sugestão é sempre assim. Quando você tiver um problema real na sua vida, você pega, desenha o triângulo. Nesse caso aqui, eu desenharia o triângulo e colocaria somente 30 e somente 40. E o alfa, somente isso, tá? E aí você escreve assim do lado, escreve o que eu tenho. Eu tenho o oposto ao cateto, oposto ao ângulo alfa, tá do outro lado, e eu tenho o cateto adjacente. Então você escreve lá O, escreve A, sempre assim. Daí o que eu quero? O que eu quero é o ângulo alfa, né? Então é isso aí. E aí você coloca as três fórmulas. Lembra que eu falei que você tinha que escrever as três fórmulas? SOHCAHTOA. E aí você olha para a fórmula. Então a dica que eu vou dar agora é uma dica de ouro, hein? Preste muita atenção. Toda vez que você for olhar para essas fórmulas, você vai sempre olhar para os três lados do triângulo aqui, ó. Você vai sempre olhar para a hipotenusa e para esses dois lados aqui, tá? Que vai ser oposto ao adjacente em função do ângulo, tá? Nesse caso aqui, ó, nós temos o H? Não temos. Se nós não temos o H, olha aqui, ó, seno é o oposto sobre hipotenusa, ó, tem um H aqui. Então cai fora esse aqui, não vai usar. Ó, tem um H aqui, ó. Então você não vai usar esse aqui também, ó. Cosseno é adjacente sobre a hipotenusa. Então você não usa esse. Qual que você vai usar? Ó, o e o A, oposto e o adjacente. Então vamos usar tangente, ó. Tangente é igual ao oposto sobre adjacente. Então assim, ó, presta atenção na dica. Você pega essa fórmula, escreve ela aqui, ó. T igual O sobre A. Tangente igual ao oposto sobre a adjacente. Depois que você escreveu ela, já está no final dela. A partir daqui é só cálculo. É só substituição. Então vamos substituir. Ó, lembra-se que o verdinho que nós queremos, né? T, né? É a tangente aqui. É o ângulo, né? Daí você escreve lá, tangente de alfa, substituiu o T, né? É igual O, quanto vale o? O vale 30, o oposto, né? Dividido por A. Quanto vale o A? O A é 40. Tangente de alfa é 30 dividido por 40. 30 dividido por 40 é 0,75. Portanto, o ângulo alfa vale 36,869. Vamos calcular? Então é assim, ó. 30 dividido por 40 dá 0,75. Aí você pega lá, segunda função, inverso, tangente. 36,869 graus. Então é isso aí. Aqui no AutoCAD ela arredonda, né? 37 graus. Na verdade, se eu quisesse mexer na configuração, mas eu optei por não mexer. Então, primeiro deu certinho. Então, assim, ó, vou ler aqui de novo para poder entender o que eu vou falar. Observe que usei o triângulo pitagórico aumentado em 10 vezes e vamos calcular o ângulo alfa. Então tá aqui, calculamos o ângulo alfa, que na verdade é o mesmo ângulo em todos os triângulos pitagóricos. Concordam? Então eu vou usar esse mesmo triângulo para a gente fazer os próximos cálculos, porque a gente já conhece o 3, o 4 e o 5, ou o 30, 40 e 50, e o 37 graus aqui, né? Continuando, segundo cálculo, vou usar o mesmo triângulo para todos os cálculos, uma vez que já sabemos todas as dimensões dos lados, bem como os ângulos alfa e beta, já que calculamos alfa como sendo 36,869 graus, ou 37 graus, e sabemos que a soma dos ângulos internos é sempre 180. Então, 180 menos 90 menos 37, eu arredondando aqui, menos 36,869 é igual a 53,131. Então, o beta é igual a 53,131 graus. Dessa maneira, podemos fazer os cálculos e teremos certeza que o resultado está correto, já que conhecemos os valores
que deve dar como resultado. Então, por que que eu não estou pegando um triângulo qualquer? Porque se eu pegar um triângulo qualquer, eu vou calcular e vai dar um valor, e você vai ter que engolir. Aqui não, aqui eu vou pegar um triângulo conhecido, vou usar várias maneiras de calcular, usando seno, cosseno e tangente, e vai coincidir os valores, portanto você vai ver que está correto. Continuando, então aqui ó, fiz o mesmo desenho, só que agora eu coloquei 40, 50 e quero o ângulo alfa, tá? Então em amarelo é o que eu tenho, em verde o que eu quero. O que eu tenho? Eu tenho A, então assim ó, o A e o H não tá lá, você que tem que fazer isso. No teu desenho vai estar alfa, 40 e 50. Aí você pergunta para você mesmo, o que eu tenho? Você tem um A, que é o cateto adjacente, que é o colado ao ângulo, e você tem a hipotenusa, que eu chamei de H aqui. Então é assim, nós vamos chamar sempre de A, H e O. O O é o ângulo oposto, nós não temos ele aqui, ó. Beleza, então o que eu tenho? Eu tenho o A e o H. Agora você olha para a fórmula e veja onde é que você tem o oposto, ó. Você tem o oposto aqui, portanto você não usa essa. Você tem o oposto aqui, portanto você não usa essa. Aqui você tem o A e você tem o H. Tem o A e tem o H, portanto essa é a fórmula. Cosseno é igual adjacente dividido pela hipotenusa. Então, como eu disse, você pega a fórmula, tira ela, escreve ela. Uma vez que ela está prontinha para usar, agora é só substituir. Então lá, C é cosseno de alfa, que é igual ao A, que é 40, dividido pelo H, que é 50. 40 dividido por 50 é igual a 0,8. Daí alfa é 36,869, que nós já sabemos, né? Vamos calcular para ver como é que faz isso. Então é assim, ó. 40 divididos por 50 vai dar 0,8. 0,8, segunda função, cosseno, né? Cosseno, tá aqui, ó. 36,869. Legal, né? Muito fácil também. Vamos continuar com a mesma ideia, na mesma batidinha. Terceiro cálculo, usando o cateto oposto e a hipotenusa para calcular o ângulo alfa. Então tá, ó, o desenho está aqui com 30 e 50. Aí você escreve lá, eu quero que nós temos os 30 e 50, 30 e 50 e queremos o alfa. Para o ângulo alfa, esse cara é o cateto oposto. Esse cara é o cateto adjacente, que nós não temos. E esse cara é a hipotenusa. Então, O e H. Aí, o que eu tenho? Eu tenho O e tenho H. O que eu quero? Quero o ângulo alfa. Beleza, então você olha na fórmula e descobre onde é que tem o O e o H. Então, aqui, ó, O e o H. Aqui tem o A adjacente, que nós não temos, portanto não usa. Adjacente, portanto não usa. Então tá aqui, O e H. Então seno é igual ao oposto sobre a hipotenusa. Então você tira essa fórmula aqui, seno é igual ao oposto sobre a hipotenusa. Agora que está prontinho para usar, só substituir. Você escreve lá, seno de alfa é igual, o O é 30, o H é 50. 30 por 50 é 0,6, aí você vai lá na calculadora e descobre o ângulo que nós já sabemos, né? Vamos calcular? Vamos lá, 30 divididos por 50 vai dar 0,6. Segunda função, seno 36,869. Zerado. Viu como é fácil, pessoal? Continuando, quarto cálculo. Agora vamos usar o cateto oposto e o cateto adjacente para calcular o ângulo beta, que nós já sabemos que é o 53,131, tá lembrado? Então é assim, ó, nós temos o desenho aqui, nós temos o 30 e temos 40. O que nós queremos? Queremos o beta. Portanto, para o beta, o ângulo oposto, que está do outro lado dele, é esse cara aqui. Então você escreve aqui O, e o cara que está colado nele é o cateto adjacente. Então você escreve A aqui. A hipotenusa nós não temos. Então a pergunta é assim, o que eu tenho? Eu tenho O e o A. O que eu quero? O ângulo beta. Então você olha para as três formulazinhas aqui,
Seno é igual ao oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O e o A, onde é que nós temos aqui? Nós temos aqui, ó, O e o A, que é a tangente. Aqui tem um H que nós não temos, aqui tem um H que nós não temos. Portanto, não usa seno e não usa cosseno, usa tangente. Então você pega a formulazinha, tira ela aqui, agora é só substituir. Tangente de beta é igual O, que é 40, dividido pelo A, que é 30. 40 por 30, 1,333. E aí você vai na calculadora, vai dar 53,131. Então vamos lá, calculando 40 divididos por 30. Dá opa, errei alguma coisa aqui. 40 divididos por 30. Isso aí. 1,333. Segunda função é tangente, né? Tangente. Que é tangente? Tá aqui. 53,130, um monte de coisinha lá. 53,131. Continuando. Quinto cálculo. Usando o cateto oposto e a hipotenusa para calcular o ângulo beta. Então tá aqui o desenho do triângulo, 40, 50. Queremos ângulo beta. Então para o ângulo beta, o cateto oposto é esse cara aqui que está do outro lado dele, né? Então você escreve o cateto adjacente está colado aqui, mas não tem dimensão. Mas nós temos aqui a hipotenusa, então você escreve H. E aí você pergunta, o que eu tenho? Eu tenho o O e o H, o que eu quero? Quero o ângulo beta. Aí você olha para as três formas e descobre onde é que está o O e o H. O e o H está aqui, ó. Na verdade, nós não temos adjacente. Aqui, ó, adjacente e adjacente. Portanto, não usa tangente e não usa cosseno. Usa o seno. Que seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Uma vez definido isso, você escreve a formulazinha fora. E aí é só substituir. Seno de beta é igual O, que é 40, dividido por H, que é 50. 40 por 50 é 0,8. Segunda função tem seno. Aquilo lá. Vamos lá. Calculando 40 divididos por 50. 0,8. Segunda função, seno. Seno. 53,131. Beleza. Bem, pessoal, estão gostando? É muito fácil, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Continuando. Sexto cálculo. Usando o cateto adjacente à hipotenusa para calcular o ângulo beta. Então tá aqui o desenho. Nós temos o 30 e o 50 e queremos o ângulo beta. Para o ângulo beta, o cateto que está colado nele é o cateto adjacente. Portanto, você escreve A. E esse lado maior é a hipotenusa, você escreve H. O cateto que está do outro lado do ângulo beta é esse cara aqui, é o oposto, mas nós não temos essa dimensão. Então a pergunta é, o que eu tenho? Eu tenho A e tenho H. O que eu quero? Eu quero o ângulo beta. Você vai lá nas três formulazinhas e descobre onde é que tem o A e o H. O A e o H está aqui, ó. Cosseno é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Você escreve a fórmula fora e agora é só substituir. Cosseno de beta é igual o A, que é 30, dividido pelo H, que é 50. 30 por 50 é 0,6, portanto o ângulo beta é igual a 53,131. Então vamos lá. 30 divididos por 50, 0,6, segunda função cosseno, 53,131. Ok. Sétimo cálculo. Vamos lá. Usando o cateto oposto e o ângulo beta para calcular o cateto adjacente. Agora mudou o esquema aqui, ó. Agora nós vamos calcular o cateto, ó, o verdinho aqui, ó. Tá? Então, eu tenho o ângulo beta. O ângulo beta é 53,131 graus. Eu tenho o cateto oposto a ele, que é 40. E agora eu quero o 30. Faz de conta que eu não tenho 30 aqui, tá? É o verdinho, né?
certo? Então o que eu tenho? Eu tenho o oposto e tenho o ângulo beta. E que eu quero? Eu quero o A, o cateto adjacente. Então é assim, como eu falei aquela hora, sempre olhar para o A, para o O e para o H. Baseado nesses três caras aqui, você olha na fórmula, tá? Então vamos olhar para a fórmula, pensando no A e no O, que é o cateto adjacente e o cateto oposto. A e O. Onde é que está aqui? Está aqui, ó, A e O. Então nós vamos usar a tangente. Observe que aqui a hipotenusa nós não temos. Ó, aqui tem hipotenusa, portanto não usa essa fórmula. Aqui tem hipotenusa, portanto não usa essa fórmula. O O e o A, tá aqui, ó. O e o A. Socatoa. Socatoa. Então, tangente é igual ao oposto sobre adjacente. Então, ó, preste atenção que eu falei, ó. Você pega essa fórmula, escreve ela aqui. Você vai manipular essa fórmula até ela ficar do jeito que você precisa, tá? Então, é assim, ó. Eu quero o A. Verdinho aqui, tá vendo? Nós temos a tangente do ângulo alfa, tangente do ângulo beta, nós temos o valor do cateto oposto e queremos o valor do cateto adjacente, tá? Então assim, ó, o O dividido pelo A, né? Se o A tá dividindo, ele passa para cá multiplicando. Então tá aqui embaixo, ó. O A passou para cá multiplicando. Então, A que multiplica T igual O. Tá? É como eu falei, ó, não se atente aos nomes. Só use a letra aqui, ó, não importa os nomes. A vezes T igual O. Tá? Agora eu preciso separar esse A aqui. Agora, se o T está multiplicando, ele tem que vir para cá dividindo. Portanto, o A é igual o O dividido pelo T. Agora ficou certinho. Concorda comigo? Se você não concorda, vamos olhar aqui, ó. Se você não sabe, às vezes a matemática básica ela complica a cabeça das pessoas. Então fiz um jeitinho fácil para você enxergar aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Esse ladinho aqui é exatamente igual tá aqui, ó. Ó, passou para cá multiplicando e o T passou para cá dividindo, beleza? Aqui ó, tá igualzinho, só que a letra O aqui eu deixei azul, ó. O O eu deixei azul, tá vendo? Agora eu vou fazer uma comparação aqui com números que a gente conhece. Vamos imaginar assim, ó. Você escreve no papel assim, ó. Eu não sei como é que faz a manipulação. Então você escreve no papel assim, ó. Um exemplo aqui, ó. 5 é igual a 10 dividido por A. Quanto que é o A? Não sei. Mas eu quero achar o A, né? Então o A está dividindo, passa multiplicando. A vezes 5 é igual a 10. Agora o 5 está multiplicando, o 5 vem para cá dividindo, ó. A igual a 10 dividido por 5. Então 10 dividido por 5 é 2, né? E eu falei que 5 é igual a 10 dividido por 2. Tá aqui, ó. 5 é igual a 10 dividido por 2, tá certo? Tá certo. O 2 vem para cá multiplicando, 2 vezes 5 é igual a 10, tá certo. O 5 vem para cá dividindo, 10 dividido por 5. Tá certo. Então aí, fiz uma comparaçãozinha ali bem drúxula, vamos dizer assim, mas é muito importante. Se você não sabe, tem dificuldade, não tenha vergonha, faça isso no papel, entendeu? E acabou, não vai ter problemas. Então vou repetir. Nós temos o átomo O, tá aqui, você pega essa forma, escreve ela, você manipula ela, até você chegar no que você quer. Agora sim, o A está isolado, porque o que eu quero? Eu quero o A. A é igual a O dividido por T. Agora eu peguei essa fórmula que eu manipulei, repeti ela aqui, ó. A igual a O dividido por T. Agora que está prontinho, é só fazer a substituição. Portanto, A é igual a O, que é igual a 40, tá aqui, dividido pela tangente de 53,131. 40 dividido por... Agora, quanto que é a tangente de 53,131? Calculadora. Então você escreve lá, 53,131. Aqui eu escrevi o ângulo, portanto é só você apertar em tangente direto. Aqui é tangente, né? Então, olha lá, 1,333, que é esse cara aqui. Então 40 dividido por isso, vamos fazer a conta aqui,
fazer completo, tá? 40 dividido por 53,131 tangente igual 29,99930, tá? Então é isso aí. O comprimento A, a dimensão A é 30 milímetros. Então nós tínhamos o ângulo, tínhamos o cateto oposto e calculamos o 30 aqui. Aqui está aparecendo porque nós já sabemos, né? Deixei a amostra para você. Entenderam? Vamos fazer mais um assim. Opa, lado errado. Oitavo cálculo. Usando a hipotenusa e o ângulo beta para calcular o cateto oposto. Então tá aqui, ó. Nós temos, o que eu tenho? Eu tenho H, que é 50, tenho 53,131 e vamos imaginar que o 40 não aparecesse aqui, tá? E eu quero saber quanto vale o O. O verdinho é o que eu quero, tá? Eu mostrei para você aqui, como eu já expliquei, porque nós sabemos, né? Então faz de conta que não sabemos que é 40 e vamos calcular ele. O que eu tenho? Tenho H e tenho beta. O que eu quero? Quero o O, que é o cateto oposto. Você olha para a fórmula, vê onde é que tem o O e o H, está aqui. Seno é o oposto sobre hipotenusa. O adjacente nós não temos, aqui ó, A e A, portanto não usa nem cosseno e nem tangente, usa o seno. Então assim, ó, você pega essa fórmula, escreve ela fora, vamos manipular ela. Essa manipulação é diferente da anterior, tá? E porque o outro tá antes aqui, né? O outro está dividindo pelo H. Então lá, seno é igual ao oposto dividido pelo H. O H está dividindo, vem para cá, multiplicando. Portanto, H vezes o S é igual ao O. Está pronto aqui, ó, é isso aí. Só invertir aqui, ó, coloquei o O para a esquerda, é igual. O é igual a H vezes S. O é igual a H vezes S. Uma vez que a fórmula está manipulada, você escreve ela aqui, ó, pronto para trabalhar. O é igual a H vezes S. Antes de continuar aqui, vamos olhar aqui embaixo. Seno é o oposto sobre hipotenusa. S é igual a O sobre H. O é igual a H vezes S. Usando a simulação anterior, né, que a gente fez há pouco, 5, eu posso afirmar para você que 5 é igual a 10 dividido por 2, concorda? 5 é igual a 10 por 2. Ó, o 10 está simbolizando verdinho aqui, ó, como fosse o O aqui, tá vendo? Então veio para cá, veio para cá. 10 é igual a 2 vezes 5, é isso aí. Então, feito a manipulação aqui, que essa é a matemática básica, na verdade, agora é só fazer a substituição. O é igual a H, que é 50, vezes o S, que é seno de beta, seno de 53,131. O é igual a 50 vezes o seno daquele cara que é 0,8, vai dar 40. Vamos calcular? 50 vezes 53,131 seno, né? Seno. Vai dar... Opa, eu fiz errado aqui, desculpa. 53,131. 53,131. Opa. Vou apagar tudo. Não, aqui. 53,131. O que eu quero? Eu quero o seno. Seno. É isso aí, ó. 0,8 vezes 50. Vezes 50. Vai dar 40. Então é isso aí. O cateto oposto é 40. Deu certinho, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Você também pode tomar sua água aí. E vamos para o próximo. Nono cálculo. Vamos para esse desafio. Então assim, pessoal, ó. Aqui eu estava fazendo com aquele triângulo pitagórico aumentado em 10 vezes, que é o 30, 40, 50. E já provei para vocês que como funcionam os cálculos, que é bem fácil, né? Então agora vamos sair um pouquinho da zona de conforto e vamos pegar uma coisa diferente aí, tá? Eu chamei de desafio aqui. Nono cálculo. Vamos para esse desafio. Desafio com A, né? Vamos para esse desafio agora que aprendemos.
vamos usar o cateto adjacente e o ângulo alfa para calcular a hipotenusa. Então tá aqui, ó, vamos olhar um desenho aqui. Vamos imaginar que nós tivemos... Aqui eu peguei, na verdade, isso aqui é real. Eu peguei uma parte de um desenho. Não vou pegar um desenho inteiro aqui, né? Mas no desenho lá, vou imaginar que nós tivesse que fazer esse fresamento aqui, ó. Essa lateral, subindo aqui, depois fazer esse carinha aqui inclinado a 32,888 graus e fazer aqui o valor de x aqui, tá? Então teria várias maneiras de usinar, cada um tem a sua maneira de usinar, mas aqui no desenho ele não mostra quanto que vale x. Ele não mostra quanto que vale essa hipotenusa aqui, desse ângulo aqui. Ele também não mostra quanto que vale essa altura aqui, tá? Mas essa altura tá fácil porque, ó, é essa altura total menos essa altura. Essa ficou fácil. Esse x aqui, nós temos embaixo aqui 18,929, mas não sabemos nem quanto é isso e nem quanto é isso. Então o que que eu sugiro aqui? Ó, peguei esse triângulozinho aqui, ó. Hipotenusa, sobe, vai para a esquerda. Então tá aqui, ó. Hipotenusa, sobe e vai para a esquerda. Então montei o meu triângulo e vou escrever nele aqui, ó. Aqui é o H, que é o que eu quero calcular agora. Até escrevi aqui em cima, vamos usar o cateto adjacente e o ângulo alfa para calcular a hipotenusa. O ângulo alfa, que é esse cantinho aqui, ó, nós temos, apesar de ele estar escrito lá fora, mas se você puxar aqui para dentro, né, é o 32,88 graus. Nós temos essa altura aqui, porque eu peguei o 33,809 menos 20, deu 13,809. Então, uma vez que eu montei esse triângulo aqui, ó, a pergunta, o que eu tenho? Eu tenho o A, que é o cateto adjacente, né? Lembrando que o 32,888 é aqui embaixo, que eu vou chamar de alfa agora, tá? Então, ângulo alfa, o cateto adjacente é o que está colado. O cateto oposto nós não temos, então não é o objetivo agora. Mas eu quero calcular o H, que é a hipotenusa, que é esse cara aqui, ó. O que eu tenho? O A e o ângulo alfa. O que eu quero? Quero o H. Então você olha lá. Lembra que eu falei para você? Sempre observar do H, do A e do O. Nós temos o H e o A. Olhando para as três fórmulas aqui, onde é que está o H e o A? Está aqui, ó. Nós não temos o oposto, né? O oposto está aqui e está lá. Então o tangente não usa, seno não usa. Sobrou para nós cosseno adjacente C igual a A sobre H. Cosseno igual a adjacente sobre hipotenusa. Você tira a fórmula fora e vai fazer a manipulação dela, tá? Então tá aí, igual aquele primeiro caso que eu havia feito lá. O H está aqui dividindo, vem multiplicando, tá aqui. Daí o C está dividindo, tá multiplicando, vem dividindo. Então H é igual a dividido por C. Uma vez que você fez a manipulação, H é igual a dividido por C, você está pronto para usar. Você escreve a fórmula e só agora você vai substituir. O que é o H? É o que eu quero. O que é o A? O A é esse cara aqui, ó, 13,809. E C, o que é? C é o cosseno, né? Cosseno de 32,888. Então você pega esse valor, divide pelo cosseno desse e vai dar esse cara aqui, ó. Calculadora 13,809, que é esse cara aqui, dividido por cosseno de 32,888. Então, dividido por 32,888 cosseno, né? Então, cosseno. É isso aí. Deu 16,444 graus. Aqui faltou... Ah, não. Desculpe. Não é graus, não. É milímetros, tá? Então, o comprimento H aqui é 16,444 milímetros, né? Se o desenho tiver milímetro, vai ser milímetros. Então, é isso aí. Acabamos de calcular o H. Vamos continuar? Precisamos calcular o valor de x, mas antes vamos usar a hipotenusa e o ângulo beta para calcular o cateto oposto. Então tá aqui, ó, eu peguei esse triângulo aqui,
Peguei o H, que nós calculamos há pouco aqui, no nono cálculo acima, que é 16,444, e eu quero calcular o oposto, certo? Então tá aí, o triângulo está aqui, você escreve lá O, escreve H, esse 32,888 é o ângulo alfa, portanto aquele O ali é o cara que está oposto ao ângulo alfa. E você pergunta, o que eu tenho? Eu tenho, sempre olha aqui, ó, desculpe, o que eu tenho? Eu tenho H e tenho ângulo alfa. E o que eu quero? Eu quero O. Agora, para olhar para as fórmulas, você olha sempre para essas três letrinhas aqui, né? Nesse caso aqui nós temos, nesse caso aqui, para usar a fórmula, vamos usar o H e o O. H e o O tá aqui, ó. S igual O sobre H. Aqui nesse aqui tem o A, que é o adjacente, que nós não temos, né? Porque o ângulo está aqui e o cateto adjacente está colado. Então não usa cosseno e não usa tangente. Vamos usar o seno. Seno é igual ao oposto sobre a hipotenusa. Aí você pega essa fórmula, tira dela, escreve e vamos fazer a manipulação dela. Então tá, eu quero o O, né? O H está dividindo, passa para cá multiplicando. H vezes S igual O. Só invertir aqui. O igual H vezes S. Então, aqui está prontinho para usar. Reescrevo ela. O é igual a H vezes S. Agora eu vou substituir. O oposto é igual o H, que é 16,444, vezes o seno de 32,888. Vamos calcular? Então, vamos lá. 16,444, que é esse cara aqui, vezes 32,888, mas é o seno. Portanto, deu 8,929. O comprimento... Opa, aqui está um H. Escrevi H aqui, ó. Pessoal, desculpe, aqui tem um erro aqui. Como está no AutoCAD, eu não consigo arrumar aqui, tá? Mas é o 10º aqui, ó. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. É o 10º cálculo, esse cara aqui, ó. Olha aqui, eu arrumei. Eu arrumei aqui, mas não arrumei lá. Eu vi o erro, vim aqui, consertei e acabei esquecendo de colar lá, mas tudo bem. Se quiser eu posso fazer na sua frente. Você já aproveita e aprende também, ó. Vou fazer para você ver aqui, ó. Então eu vou dar um zoom aqui. Ó, vou dar um zoom aqui. E aí você tem que procurar uma ferramenta chamada Captura. Eu sempre lembro do carro da Renault lá na Capture. Eu lembro realmente de captura, tá aqui, ó. É novo. Aí você vem aqui, você marca esse cara aqui. Ó, aqui ficou com o negócio do AutoCAD aqui, ó. Eu vou refazer, tá? Só um pouquinho. Ok. Vou pôr aqui do lado. Ver, salvar. Vou refazer aqui. Vamos capturar. Novo. Aí você marca o que você quer. E você vai no Word, é esse cara aqui, né? Aí eu vou deletar esse e vou copiar esse, ó. Pronto, tá aí. Aprendeu mais uma coisa, hein? Então vamos lá, vou repetir. Nós queremos calcular o O aqui. Falei aqui, precisamos calcular o valor de X, mas antes vamos usar a hipotenusa e o ângulo beta para calcular o cateto oposto. A hipotenusa e o ângulo beta, ângulo alfa, na verdade, desculpa, aqui tá errado também. Ângulo alfa, isso, para calcular o cateto oposto. Então nós temos aqui o ângulo alfa, o que eu tenho? Eu tenho H e tenho o ângulo alfa e quero o oposto, beleza. Manipulamos a fórmula, colocamos a fórmula e substituímos. Portanto, o O deu 8,929 milímetros. Agora fazemos aqui, ó, embaixo. Agora fazemos 18,929, que é esse cara aqui, menos 8,929. Portanto, x é igual a 10. Prontinho, ó. 11º cálculo. Vamos fazer esse cálculo. Lembra do meu telefone? Lembra que eu peguei as dimensões dele? Vamos usar o cateto oposto e o cateto adjacente para calcular o ângulo alfa.
No meu telefone, agora há pouco, eu havia feito as dimensões das laterais, tá lembrado? Quando eu estava falando em Pitágoras. Agora vamos calcular o ângulo alfa, esse é a cara aqui, ó. Então tá aí, o meu telefone tem 6985, tinha 120.984, que são as medidas que eu arredondei, que eu quebrei, na verdade, né? E aí calculamos lá em Pitágoras esse comprimento aqui, ó, 139,7. E agora eu quero calcular o ângulo alfa usando o O e o A. Ângulo alfa, o cateto oposto a ele, aquele cara lá, que é o 6985. Eu não escrevi o O ali, né? Mas deveria ter escrito. E o cateto adjacente é esse cara aqui, ó. Então, O e A é o tangente, ó. Tangente é o cateto oposto pela adjacente. Substituindo, o O é 6985 dividido por 120,984. Vai dar 0,577, portanto, alfa 30 graus. Vamos calcular? 6985 divididos pelo cateto adjacente, 120,984. Vai dar aquele valor 0,577, que é a tangente de alfa. Aí você pega lá, inverso, tangente, dá 29,99 graus. Portanto, é 30 graus. Isso quer dizer que a telinha do meu telefone é 30 graus, tá? 12º cálculo. Essas são as dimensões da lateral da minha televisão, ó. Vamos usar Pitágoras para calcular a hipotenusa. O que eu tenho? Ó, então medir a televisão lá tem mais ou menos 533,4. Aqui eu estou usando Pitágoras, tá? Vou repetir. Essas são as dimensões da lateral da minha TV. Vamos usar Pitágoras para calcular a hipotenusa. Então eu chamei de B aqui, né? O lado B aqui tem 533,4. A parte de baixo tem 923,876. Aí eu peguei Pitágoras lá. O que eu tenho? Eu tenho o cateto B e o cateto C. Aqui não tem cateto oposto nem cateto adjacente, é só cateto. Porque eu não estou falando em ângulo. Então cateto B e cateto C. A ao quadrado que eu quero o A, que eu não sei quanto é o A, tá? Isso eu não medi, eu vou calcular. A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. B ao quadrado é aquele cara ali, C ao quadrado é esse cara aqui. Faz a soma dos dois, tira a raiz, deu 1066,8, tá? Eu não coloquei aqui porque os números são muito grandes, né? Mas vamos fazer a conta aqui, ó. 533,4, que é esse cara aqui ao quadrado, mais esse cara aqui, 923,876 ao quadrado. Tudo isso dá igual e tira a raiz. Dá lá 1066,8, ó, 1066,8. Então a diagonal da minha televisão é 1066,8 milímetros. Vamos continuar? Essas ainda não. Essa ainda é a minha TV. Agora com a diagonal calculada, né? Então vamos usar o cateto oposto e a hipotenusa para calcular o ângulo alfa. Vamos descobrir o ângulo alfa da TV aqui? Então lá, o que eu tenho? Eu tenho O, porque eu quero o ângulo alfa, né? Você escreve lá. É oposto a ele, é esse cara aqui. Então O, e o cateto adjacente... Ah, não. Eu estou usando a hipotenusa aqui, né? E o H é 1066,8, tá? Eu poderia ter calculado o ângulo usando o cateto oposto e o adjacente, mas eu optei por fazer usando o cateto oposto e a hipotenusa. Então vamos lá, o que eu tenho? Eu tenho H e tenho O. Sempre assim, ó. O que eu tenho não, desculpa. O que eu tenho é o H e o ângulo alfa. H... Oh, queria errado. Oh, tá ficando louco, hein? Eu tenho o... Eu tenho o oposto e a hipotenusa aqui. Oposto. Ah, não acredito. Vou ter que arrumar o desenho lá. Pessoal, eu não vou arrumar o desenho, tá? Só para não perder tempo aqui. Mas vamos lá. Esquece esse ângulo alfa aqui, ó. Eu não tenho ele, tá? Eu quero ele. E o que eu tenho... Dá um branco, né? Às vezes. Vamos lá. Eu tenho a hipotenusa, eu tenho o oposto e quero ângulo alfa. Eu tenho a hipotenusa, tenho o oposto.
Então você vai nas 3 formulazinhas e descobre onde é que está o H e o O. Eu tenho hipotenusa e tenho oposto. Está aqui. Hipotenusa e oposto. Então você vai usar o seno. Seno é igual o oposto sobre hipotenusa. Seno de alfa é igual 533.4 dividido por 1066,8. Portanto, esse dividido por esse dá 0,5. Vamos fazer as contas. 533.4 divididos por 1066,8 vai dar 0,5. Aí você pega lá a segunda função, seno, né? Seno. Deu 30 graus. Então é isso aí, tá? Agora vamos fazer algumas análises aqui, ó. No 13º cálculo, você percebeu que a hipotenusa é exatamente o dobro do cateto oposto? Vamos voltar aqui no 13º cálculo. Esse cara aqui, ó. Você percebeu que a hipotenusa é exatamente o dobro do cateto oposto? Ó, 1066,533.4. Outra coisa aqui, ó. Você percebeu que 1066,8 dividido por 25,4 é igual a 42 polegadas? Ou seja, a minha TV é 42 polegadas. Outra análise aqui, ó. No 11º cálculo, você percebeu que a hipotenusa é exatamente o dobro do cateto oposto? Estou falando do meu celular agora, tá? Ó, o 11º aqui, ó. A hipotenusa é exatamente o dobro do cateto oposto, ó. 6985 vezes 2 vai dar aquilo, ó. Exatamente o dobro. No celular, né? E também no celular, você percebeu que 139,7 dividido por 25,4 é igual a 5,5? Ou seja, a tela do meu celular é 5 polegadas e meia. Então o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que no 11º cálculo e no 13º, você percebeu que em ambos o ângulo é 30 graus? Então o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que as coisas são normalizadas. Então toda vez que você for assistir uma televisão, você vai lembrar de mim agora. Porque você vai olhar para a lateral dela, você vai olhar para a parte de baixo dela e vai saber que a diagonal da tua televisão é, sei lá, 42 polegadas, depende da sua TV aí, tá? Mas é normalizado, pessoal. Outra coisa, é 30 graus, então é padrão, tanto para celular, quanto para televisão, quanto para qualquer tela, tá? Mas não é o nosso objetivo aqui, né? Então tá aqui, ó, em verde aqui, ó. Mas isso são só curiosidades que servem para mostrar que para tudo existe um padrão e uma norma a seguir. E para que você comece a prestar atenção nos detalhes em tudo ao seu redor. Isso é só uma dica, tá? 13º cálculo. Você percebeu que para alfa igual a 30 graus, o seno de alfa é 0,5? Vou ler de volta esse aí. Você percebeu que para alfa igual a 30 graus, o seno de alfa é 0,5? Vamos olhar o 13º cálculo? Está aqui, ó. Seno de alfa, 0,5. Então agora vamos fechar com chave de ouro essa aula, pois vamos enxergar os valores de seno, cosseno e tangente. Isso é importantíssimo, que você saiba o que você está fazendo. Para isso eu vou abrir o AutoCAD novamente. Aí pessoal, tudo que eu tive que desenhar para poder fazer essa aula para vocês aqui, ó. Então para terminar a nossa aula com chave de ouro, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eu quero que você imagine um círculo de raio 1. Na verdade, eu não preciso nem imaginar, porque eu desenhei aqui, né? Legal. Vamos lá, ó. Raio. Então tá aqui, ó. Raio, ó, viu? Então tá aqui, ó. Esse círculo meu tem raio 1. Beleza? Se o raio é 1,
do centro até a lateral vale 1. Meio lógico, né? Então assim, ó, aqui no meu círculo de raio 1, eu tenho aqui os 0 graus. Lembrando que isso aqui é padronizado no mundo inteiro. Então o 0 graus está aqui. Fiz um novo desenho aqui para não ficar tudo num só, né? Então ficava muito poluído, vamos dizer assim. Então aqui, ó, 0 graus e é sempre assim, ó, virando sentido anti-horário, tá? 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus. Isso vale para o centro de usinagem lá, que você vai virar o eixo B, por exemplo, tá? Então aqui, ó, nesse desenho eu fiz uma divisão de 10 em 10 graus. 0 graus, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e assim por diante. Então vamos lá. O que você está enxergando aqui agora? Eu fiz uma linha do centro até aquele cara ali, ó. 10, 20, 30. Então esse aqui é o 30 graus, né? Vamos voltar no nosso Word. Aqui, ó, você percebeu que para alfa igual a 30 graus, o seno de alfa é 0,5? O que quer dizer isso? Quer dizer assim, ó, quer dizer que no desenho nós temos aqui um lado que é seno, um lado que é cosseno e o outro lado que é tangente. Então, se eu for pegar essa dimensão aqui, ó, vou pegar aqui, ó, deixa eu achar aqui. A dimensão, ó, desse ponto até esse ponto aqui, ó. Se eu pegar, ó, nessa altura aqui é 0,5, tá vendo? Isso quer dizer que o eixo da vertical é o eixo do seno. Então, eu escrevi aqui, ó, esse eixo aqui é o eixo do seno. E esse eixo aqui é o eixo do cosseno. Então você concorda comigo que daqui até aqui tem 1, unidade 1, né? Daqui do centro até aqui é 1, porque é raio 1, né? Então eu posso afirmar para você que o seno de 90 graus é 1, porque mede daqui até ali. Vamos ver? Então você escreve na calculadora assim, 90 graus e seno. Olha lá, deu 1. Agora eu posso afirmar para você que o seno de 0 graus é 0. Por quê? Porque assim, ó, se o seno de 90 é 1, o seno de 80 é um pouquinho menor que 1. O seno de 70 é um pouquinho menor que 1. Menor que 1, menor que 1, menor que 1, menor que 1, menor que 1. Seno de 10 é quase 0. E seno de 0 é 0. Então, se eu digitar aqui 0 e escrever seno, vai dar 0. Tá lá. Agora vamos lá para o cosseno. Você concorda que do centro até aqui tem 1? Então, eu posso afirmar para você que o cosseno de 0 é 1. Então, se eu pegar a calculadora, escrever lá 0 graus, deixa eu apagar tudo aqui, né? 0 graus e escrever cosseno, vai dar 1. Olha lá. Que é daqui até aqui. Então é isso. Quando a gente calculou lá que pedia um valor lá do ângulo qualquer, por exemplo aqui, vamos pegar um que a gente viu, um cálculo que a gente viu aqui, tá? Só para ficar igual. É que o ideal teria que ser ângulo cheio, tá? Aqui, ó, 30 graus. Ah, é tangente, não falei de tangente ainda. Seno de 32,888. É que eu não tenho 32,888. Na verdade, eu tenho que desenhar, né? Eu vou desenhar para você aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma linha aqui, ó. Vou fazer uma linha. Essa linha está aqui. Eu vou dizer que essa linha tem comprimento, ó. Eu vou chutar aqui, tá? Ó, vou dizer que ela tem comprimento. Eu falo assim, arroba 2. E aí eu vou dizer que é menor que 32 ponto, não pode ser vírgula, tá? É ponto 888 graus, né? Então é isso aí, ó. Ele fez a linha aqui, tá vendo? Agora eu vou apagar ela com um pedaço aqui de fora, ó. Apaguei. Então esse cara aqui, ó. O
que o desenho pede lá? Deixa eu ver aqui. Ele fala que o seno de 32,88 é 0,543, né? Vamos confirmar? Seno de 32,88, 0,543. Então, dimensão daqui até aqui. Seno é na vertical, né? Na vertical. Tá lá, 0,543. É o valor do seno de 32,888. Legal, pessoal? Muito legal, né? Agora você sabe de onde vêm os valores. 0,543. Então, como eu disse, nós vamos terminar nossa aula com chave de ouro. A gente já viu o seno, que é do eixo da horizontal, cosseno, que é da vertical, e agora vamos conhecer essa tal de tangente. A tangente é assim, ó. Ó, tá vendo aqui que o seno é na vertical, cosseno na horizontal, e essa linha aqui, ó, que passa tangente ao círculo de raio 1, que é infinita, tanto para cima quanto para baixo, essa é a tangente, porque ela passa tangente. Então, se eu falar, vamos ver um desenho nosso lá, vou pegar uma tangente qualquer aqui, quer ver? Essa aqui, ó. Tangente de 30 graus, 0,577. Vamos lá? Tangente de 30 graus, 0,577. Vou pegar aqui a dimensão. Daqui. Ah, mas o 30 graus está aqui, ó. O 30 graus é esse aqui, né? 10, 20, 30. 10, 20, 30. Eu tenho que fazer uma linha aqui, ó. Vou fazer uma linha aqui. Vou falar assim, arroba. Vou dizer que 3 milímetros menor que 30 graus, tá? Beleza? Então essa linha passou pela tangente aqui, ó. Agora eu vou excluir um pedaço de fora aqui. Tá, é aqui, ó. Então eu vou dimensão, né? Comprimento daqui. Na verdade, a tangente é comprimento, tá aqui. Daqui até ali. Isso aí. 0,577. Então a tangente de 30 graus é 0,577. Vamos ver lá no Word. 0,577. Então é isso. Vamos ver mais algumas aqui da tangente, só para acabar, tá? Eu já tinha deixado pronto aqui, ó. Então se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Se eu pegar 70 graus a tangente é esse cara aqui, ó. 2,747. Se eu pegar 89 graus, a tangente é 57,29. Se eu pegar 89 graus e meio, é 114, isso é infinito, né? E se eu pegar 90 graus, ela nunca vai se encontrar. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Essa aqui era a curiosidade que eu queria mostrar para vocês hoje. Para nós poder terminar a nossa aula com chave de ouro. Para você poder olhar. E quando você põe lá seno de 30 e dá um... Você sempre sabe que seno e cosseno agora sempre terá que ser menor que 1. E a tangente não, a tangente vai variar bastante, né? Conseguiram entender? Então é isso. Agora vem aquele famoso pedidinho para vocês, né? Eu quero agradecer a todos que são inscritos no canal, que estão assistindo às aulas. Eu acredito e tenho quase certeza que essa aula de hoje ficou sem nenhuma falha o som, porque eu consertei o problema, que agora tem um microfone aqui, né, que você está vendo aqui. E também investi no computador aqui para ficar um pouquinho melhor. E eu assisti alguns vídeos meus lá e eu percebi que eu falo muito tá. Hoje eu não falei quase nenhum. Pode assistir de novo se você quiser lá, tá? Oh, acabei de falar um. Pessoal, então você lá, gostaria que você se inscrevesse, quem não é inscrito.
lá no YouTube, ativa o sininho para você receber as notificações. Siga no Instagram e curta e compartilhe com seus amigos no Facebook. E toda quarta-feira tem um vídeo novo lá para você. Valeu, pessoal. Um abraço, tudo de bom, tamo junto.